Olá, meu nome é João Victor e junto com a Ana Luísa e com a Ellen, nós vamos apresentar o trabalho sobre qualidade da água e poluição em bacias hidrográficas para a disciplina de gestão de bacias hidrográficas. Antes de falar, então, sobre qualidade da água e poluição, é importante a gente relembrar o termo bacia hidrográfica. As bacias, elas são todas as áreas onde a água ela escoa para o mesmo ponto de saída. Normalmente, essas áreas elas são drenadas por um rio principal e também pelos seus afluentes, rios menores. Mas não necessariamente esse escoamento ele pode ocorrer somente pela superfície. Ele pode acontecer também através do solo, internamente, e também pelos lençóis freáticos. Toda essa área também é delimitada por divisores de água, que funcionam como um funil para com que todo o recurso hídrico dessa região vá, então, para esse ponto de saída, que normalmente também é chamado de exutório. Dito isso, é muito importante relembrar que as bacias hidrográficas elas são uma unidade de planejamento ambiental. Elas funcionam, então, como um sistema natural integrado de extrema importância ambiental, já que tudo ali, tudo que acontece nesse território, nessa área, impacta diretamente na qualidade da água e também na quantidade de água que essa bacia hidrográfica vai uh, gerar, né, para a sua área ali e para a sua região. Segundo Tucci, que é um dos principais autores na área de recursos hídricos, a bacia hidrográfica é então uma área de captação natural da precipitação que converge o escoamento para um único ponto de saída chamado de exutório, sendo essa unidade fundamental para o estudo e para a gestão de recursos hídricos. Então é importante salientar que as bacias hidrográficas elas são um ponto principal dos estudos sobre os recursos hídricos e sobre a gestão, o gerenciamento disso a médio e longo prazo, para a questão de qualidade da água, para a questão de quantidade da água disponível para a população e também para as várias atividades econômicas que podem acontecer nessas áreas. Dada a importância, então, desse tema, né, que é muito importante para o desenvolvimento do país, mas também para a qualidade de vida da população, a legislação brasileira ela institui várias leis e normas, né, de planejamento, de desenvolvimento das ações envolvendo os recursos hídricos no país. A principal dessas legislações é a Lei Federal 9.433, de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e também cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Essa lei ela é extremamente importante não só a nível federal, mas ela também organiza todas as ações sobre o tema em nível estadual e municipal, o que é de grande valia, tendo em mente que esses recursos eles são extremamente importantes, como eu falei, para a população, mas também para as atividades econômicas. Então, todos os entes políticos, né, têm poder sobre as decisões a médio e longo prazo, mas também a participação da sociedade civil e de outros entes que fazem parte da sociedade como um todo. Além disso, a gente também tem a CONAMA 357 de 2005, que auxilia na classificação dos corpos de água e também dá as diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências necessárias. Essa legislação, essa resolução da CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, também é muito importante, dado o tema de poluição e qualidade da água. Hoje, a gente sabe, né, que a questão de saneamento básico ainda é muito complicada dentro do país, em regiões do país especificamente, e a questão de lançamento de efluentes com tratamento, sem tratamento, tem seu impacto, né, nesses recursos hídricos. Quanto à qualidade da água, é importante a gente ressaltar que ela pode ser avaliada por diversos tipos de parâmetros. E tudo isso envolve características físicas, químicas ou mesmo biológicas. Alguns dos parâmetros que são muito vistos dentro das características físicas podem ser, por exemplo, a cor, a turbidez, a temperatura ou mesmo os sólidos totais, né, os sedimentos encontrados ali nesse recurso hídrico.
Esses parâmetros eles vão indicar alterações visíveis e físicas, logicamente, na água, que muitas vezes estão associadas ali à erosão, ou esgoto, ou mesmo resíduos industriais. As características químicas, elas são mais específicas. Então, por exemplo, o oxigênio dissolvido, ele é essencial para a vida aquática e é um dos principais parâmetros que a gente analisa para verificar a qualidade da água nesses recursos hídricos. A DBO, por exemplo, indica o quanto de matéria orgânica está presente na água. Então, ela também tem certo alinhamento com a questão ali de saneamento básico, de despejo de efluentes nos recursos hídricos, nos rios, enfim. Mas a gente também tem outros tipos de parâmetros que são muito importantes, como o pH, o nitrogênio e fósforo e também os metais pesados. Além das características físicas e químicas, é importante a gente relembrar as características biológicas, que também impactam muito o local. Esses, especificamente, se relacionam com a contaminação de esgoto doméstico e há também o risco à saúde pública, à saúde das pessoas, porque envolve ali vírus e bactérias. Normalmente os parâmetros que são analisados, né, são ali os coliformes totais, coliformes termotolerantes, além de presença de micro-organismos patogênicos. Todos esses envolvendo a parte ali de saneamento básico e desse lançamento de efluentes muito forte, né? Depois de citar todos esses essas fontes de poluição, na verdade, é importante também a gente salientar que existem dois tipos de poluição: a poluição pontual e a difusa. Essa poluição pontual, por exemplo, é aquela que a gente consegue identificar exatamente a fonte. Então, ela é uma fonte identificável, logicamente, ela é mais fácil de fiscalizar. Um exemplo de poluição pontual é um tubo de lançamento de efluente no rio. A gente consegue enxergar esse tubo, a gente consegue identificar ele, da onde que está vindo esse efluente, então essa é uma fonte de poluição pontual. Já a poluição difusa, ela é um pouco mais difícil de controlar, porque a gente não tem um ponto único de origem. Ela pode ocorrer, por exemplo, através da chuva, quando essa chuva carrega ali poluentes das ruas, de áreas onde tem agricultura, ou mesmo de solos expostos que estão ali dentro da bacia hidrográfica e que vão escoar para esse rio. Então é uma fonte espalhada, normalmente ela é associada ali ao escoamento da chuva. Um exemplo disso são os fertilizantes ou mesmo lixo que é levado para o rio. Então, esses dois tipos de poluição, eles são muito diferentes e dado o tipo, né, que a gente encontra na região ou mesmo na bacia hidrográfica, isso pode dificultar também as ações para desenvolvimento ali da qualidade da água, da manutenção da qualidade da água. Então, é importante a gente também saber identificar esses tipos de poluição. É importante também citar, então, as principais fontes de poluição desses recursos hídricos, que impactam principalmente as bacias hidrográficas. Hoje, a maior fonte, ou uma das maiores fontes, é o esgoto doméstico, principalmente causado pelo lançamento ali de efluentes sem tratamento, o que aumenta aí a DBO, o número de coliformes, e que pode causar a eutrofização desses locais, o que é muito prejudicial para a fauna e para a flora dos ambientes aquáticos. Além disso, a gente também tem as atividades industriais como uma das principais fontes de poluição. Essas atividades elas lançam nesses recursos hídricos muitos metais pesados, compostos químicos tóxicos, e tudo isso causa ali uma alteração do pH, deixando esses ambientes aquáticos mais ácidos, por exemplo, o que também é muito prejudicial para esses animais, para esses organismos que vivem ali. Mas também é importante salientar que a população em geral retira desses ambientes o seu recurso para hidratação, para atividades domésticas, então também pode virar um problema, né, um impacto negativo para a população em geral. A agricultura também entra como uma grande fonte de poluição, né, visto que eles utilizam muito
muito fertilizante, muitos agrotóxicos, e normalmente esses componentes, esses compostos, eles têm ali nitrogênio e fósforo que também impactam negativamente esses recursos hídricos. Além disso, a agricultura ela impacta negativamente também muito por causa do assoreamento, por exemplo, por erosão, que faz com que haja ali a diminuição, por exemplo, da área desses rios. Além disso, os resíduos sólidos hoje também impactam muito os rios, e tanto os rios principais como os afluentes, mas principalmente os rios menores, dado a quantidade de lixo que é gerada pela população. Mas também a gente tem hoje no Brasil, infelizmente, ainda áreas com aterros, com lixões não tratados, o que há ali uma contaminação do solo, o que faz com que haja também uma contaminação dos lençóis freáticos, levando essa contaminação também para os recursos hídricos superficiais, como os rios. Além disso, os microplásticos eles também vêm como um grande poluidor. A gente sabe, né, dos vários estudos que estão sendo feitos hoje em dia na área ali dos microplásticos, sabe da importância disso, porque eles estão tomando conta ali realmente de todos os recursos hídricos e de todos os recursos aquáticos mesmo, né, até os oceanos. Há muito a presença de microplásticos. Além disso, também tem como grande fonte de poluição o uso e ocupação de solo irregular, muito causado por ações ali da grande parte da população que pode fazer com que haja impermeabilização do solo, ou mesmo o carreamento de poluentes através das enchentes, de alagamentos e tudo mais. Todos esses principais fontes de poluição são advindos da atividade humana, da atividade econômica. Então, muitas vezes, quando todas essas atividades impactam negativamente, são elas que no futuro vão precisar dos recursos hídricos que estão poluídos, né, na sua grande maioria. E eu vou falar um pouco sobre as consequências. Um dos primeiros efeitos é a eutrofização. Ela ocorre quando há um excesso de nutrientes na água, sendo eles o nitrogênio e o fósforo como os principais. Eles normalmente vêm do esgoto doméstico e de fertilizantes agrícolas. Esse excesso de nutrientes favorece o crescimento exagerado de algas ou plantas aquáticas. Apesar de parecer algo normal, isso é um problema, porque essas algas vão consumir muito oxigênio dissolvido na água. E, como consequência, o ambiente aquático fica com pouco oxigênio. E aí vai prejudicar a respiração, né, dos organismos aquáticos. A próxima consequência é a morte dos peixes, porque esse oxigênio dissolvido ele vai levar à mortalidade dos peixes. Os peixes são organismos que dependem do oxigênio presente na água para poder sobreviver. E quando a concentração fica muito baixa, ocorre a chamada hipóxia, né? E os peixes acabam morrendo por asfixia. Esse processo é bastante comum em rios que recebem uma grande carga de esgoto sem tratamento. Uma outra doença que tem mais contato com a população é a água contaminada. Então, essa água ela pode conter algumas bactérias, vírus, protozoários, e o contato direto ou o consumo pode causar algum tipo de doença, como diarreia, hepatite ou outras doenças de veiculação hídrica. Ou seja, essa poluição da água ela não vai afetar só o meio biótico, ela também afeta a saúde pública. Aqui a gente trouxe também o assoreamento dos rios, né? Ele vai ocorrer com o acúmulo do sedimento no leito do rio. Isso vai acontecer devido à retirada da vegetação das margens. Então, o solo ele vai passar por um processo de erosão e também algumas obras ali no entorno podem resultar nesse assoreamento. Com o tempo, o rio fica muito raso e perde a capacidade de armazenamento, aumentando assim o risco das enchentes. A gente também tem a perda da biodiversidade aquática, que é um outro impacto muito importante. A degradação da qualidade de água altera o habitat natural das espécies. E aí muitos organismos são sensíveis à poluição e não conseguem sobreviver no meio ambiente por estar contaminado e vai resultar, né, na redução da fauna e da flora aquática. Isso vai desequilibrar ali toda a cadeia alimentar do ecossistema. Por fim, a gente tem a escassez de água, que ela resulta, né, quando a água, mesmo
em grande quantidade, em abundância, ela vai estar em condições inadequadas de consumo. Por mais que ela seja tratada, ela ainda não vai ser possível de utilização. Então, quanto mais poluído o manancial, mais caro e difícil o tratamento de torná-la potável. Em alguns casos, o tratamento convencional não é suficiente, comprometendo todo o abastecimento público. Aqui eu trouxe também algumas formas de tratar, de controle e de prevenção. Então, a gente tem aqui o tratamento de esgoto, saneamento básico e o planejamento do uso do solo, sendo que o tratamento de esgoto e o saneamento básico, eles vão impactar diretamente na saúde pública, e o planejamento do solo, ele, quando é desordenado, ele acaba causando as poluições que eu acabei de descrever. A mata ciliar, ela vai então proteger ali o entorno do rio, diminuindo o assoreamento. A gente também traz aqui a educação ambiental como fonte de comunicação com a população, uma forma de trazer um pouco de conhecimento. A gente fala sobre a gestão de resíduos sólidos também, porque a gente sabe que um dos problemas também é a poluição a partir do descarte regular desses resíduos, né? Então, tem que fazer todo um planejamento, tanto com a sociedade e com o Estado. A gente também tem o monitoramento da água para fazer um controle ali dessa poluição, né? A gente trouxe um estudo de caso para poder melhorar também, ser mais visível como como essa intervenção, né, de fazer um estudo ou de monitorar essa água, né? Então, a gente trouxe um estudo de caso que são mudanças na qualidade da água em área de intervenção do projeto produtor de água, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú. O objetivo do estudo é avaliar possíveis mudanças na qualidade de água associada às áreas de intervenção do projeto na bacia. A gente traz aqui que o estudo de caso trouxe, né, que a água doce é um recurso finito, algo que a gente já disse anteriormente, pois ele está dentro da legislação federal. A sua qualidade vem sendo sempre degradada pelo crescimento populacional que a gente já conhece aqui na nossa região, pela urbanização, a industrialização e a falta de saneamento básico. Algumas fontes difusas de poluição, como esgoto, fertilizantes, pesticidas e metais pesados, afetam também diretamente os recursos hídricos e estão relacionados ao uso e o manejo do solo na bacia hidrográfica aqui do Rio Camboriú. A gente tem um programa produtor de água que utiliza o pagamento por serviços ambientais para incentivar o proprietário rural a se adaptar a essas práticas de conservacionismo, reduzindo a erosão, o assoreamento e melhorando a disponibilidade hídrica da região. A bacia do Rio Camboriú, ele tem um projeto produtor de água que busca recuperar essa área degradada, conservar a vegetação nativa e melhorar o manejo do solo. O estudo de caso trouxe a metodologia como trazendo a área de estudo, sendo que a bacia hidrográfica do Rio Camboriú, ele abrange Camboriú e Balneário Camboriú. O seu relevo é composto pela Serra do Tabuleiro e planícies litorâneas. Ele faz também uma comparação temporal dessa análise da qualidade da água, que é antes de 2013 e depois de 2013, que é quando o projeto ele é implantado, né, nessa bacia. A gente também tem 3 pontos, que é o ponto 10, que é a área piloto do projeto. Ali a gente tem uma parte meio de agricultura, então a gente tem muitas áreas de risicultura, e ele está na região do Braço. E a gente tem a região dos macacos, e a gente tem o ponto 3 como ponto de captação de água bruta do rio. Complementando, o objetivo metodológico do trabalho foi analisar possíveis mudanças na qualidade da água entre os anos de 2001 e 2017, associando essas mudanças às áreas de intervenção do projeto produtor de água, que foi implementado na bacia em 2013. Para isso, os autores não realizaram coletas próprias. Eles utilizaram dados secundários já existentes, provenientes de dissertações, trabalhos acadêmicos e relatórios técnicos. Foram analisados dados referentes aos períodos de 2001, 2002, 2005, 2006, 2014, 2015, 2015, 2016 e 2014, 2017, nesses intervalos de tempo. A comparação foi estruturada considerando 2 momentos principais: antes da implantação do projeto, ou seja, dados anteriores a 2013, e depois da implantação do projeto.
utilizando dados posteriores a essa data. Nem todos os parâmetros disponíveis foram utilizados. Foram estabelecidos 2 critérios para a escolha dos parâmetros. Primeiro, o parâmetro precisava ter dados antes e depois da criação do projeto. E segundo, precisava apresentar uma série de dados contínua após 2013. Com base nesses critérios, foram selecionados parâmetros físicos, químicos e biológicos. Entre os parâmetros físicos, foram analisados temperatura, turbidez e condutividade elétrica. Entre os parâmetros químicos, foram analisados o pH, que é o potencial hidrogênio iônico, o oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, DBO, amônio, nitrato, nitrito, fosfato e silício. E como parâmetro biológico foi analisada a clorofila A, que é um indicador importante de produtividade primária e possível eutrofização. O monitoramento indicou estabilidade ou melhoria da qualidade da água na bacia hidrográfica do Rio Camboriú entre 2001 e 2017. Referente à temperatura, houveram variações sazonais naturais sem alterações relevantes. O oxigênio dissolvido, o OD, leve aumento em alguns pontos, sugerindo melhora ambiental, porém sem tendência definida geral. E potencial hidrogênio iônico, valores estáveis. Pequena elevação no ponto 10 pode estar relacionada às ações do projeto. Quanto à turbidez, aumento no ponto 5, estabilidade no ponto 10, indicando possível efeito positivo das práticas conservacionistas. Condutividade, valores estáveis no ponto 10, variações associadas à influência da água salobra e uso agrícola, da risicultura e de fertilizantes. Quanto a DBO, redução no ponto 3 ao longo do tempo, indicando melhora nas condições ambientais. Sobre os nutrientes, amônio, nitrito e fosfato, aumento de amônio no ponto 3, associado ao lançamento de esgoto urbano, redução de nitrato e fosfato ao longo dos anos, sugerindo menor aporte de poluentes. Silício, redução possivelmente relacionada à diminuição da atividade de pedreiras. E clorofila A, queda de aproximadamente 50%, indicando menor eutrofização, principalmente na área de atuação do projeto. Então, em síntese, o que esse artigo nos diz? 67,6% dos resultados indicaram melhoria, 29,4% estabilidade e apenas 3% a piora desses pontos. O ponto 10, especificamente, que é o ponto da área piloto ali do projeto produtor da água, apresentou os melhores resultados, sugerindo que há uma influência positiva das práticas conservacionistas. Porém, como o estudo ele é recente, ou melhor, o início ali do projeto ele é recente, não é possível atribuir todas as melhorias exclusivamente ao projeto produtor da água, mas atribuir também aos fatores como saneamento básico, uso do solo, que também influenciaram e também influenciam na qualidade da água, não só do ponto 10, mas de todos os pontos do estudo. Para concluir, este estudo analisou a qualidade da água da bacia hidrográfica do Rio Camboriú entre os anos de 2001 e 2017, buscando identificar possíveis mudanças associadas à implantação do projeto produtor de água, iniciado em 2013. De forma geral, os resultados indicaram que a maioria dos parâmetros analisados apresentou melhoria ou estabilidade ao longo do tempo. Aproximadamente 67,6% das análises demonstraram melhoria na qualidade da água, enquanto 29,4% permaneceram constantes e apenas uma pequena parcela apresentou piora. Os melhores resultados foram observados no ponto 10, que é a área piloto do projeto e onde as ações de conservação ambiental foram implementadas há mais tempo. Isso pode indicar que práticas como recuperação de áreas degradadas, conservação de solo e proteção de nascentes estejam contribuindo positivamente para a qualidade da água. Entretanto, os próprios autores ressaltam que não é possível afirmar que as melhorias observadas são exclusivamente resultado do projeto, porque a qualidade da água é influenciada por diversos fatores, como o crescimento urbânico, o lançamento de esgotos, agrícola de solo e variações climáticas. Outro ponto importante é que o projeto ainda é relativamente recente. Processos ambientais, especialmente aqueles relacionados à recuperação de bacias hidrográficas, costumam apresentar resultados mais consolidados em médio e longo prazo.
Portanto, o estudo sugere uma tendência positiva na qualidade da água da bacia, especialmente nas áreas de maior atuação do projeto, mas reforça a necessidade de monitoramento contínuo, ampliação das ações de saneamento básico e fortalecimento das políticas públicas voltadas à gestão integrada dos recursos hídricos. Finalizando, o trabalho demonstra a importância de avaliar programas ambientais com base em dados técnicos e indicadores de qualidade de água, garantindo que políticas de pagamento por serviços ambientais realmente gerem benefícios ambientais concretos. E a gente finaliza então esse trabalho falando um pouco sobre a questão da poluição, mas também da qualidade da água, né? Abrem-se aspas. A proteção da qualidade da água depende de ações integradas em toda a bacia hidrográfica, e não apenas de intervenções pontuais no rio. Levando isso em consideração e levando tudo aqui que a gente citou e comentou no trabalho, é muito importante que haja a integração de todos os atores, como a sociedade civil, o poder público, para a proteção da qualidade da água, para a manutenção da qualidade e também da quantidade da água dessas bacias. Então, uh, intervenções pontuais auxiliam na manutenção de todos esses fatores, mas a integração, as ações integradas auxiliam na manutenção a longo prazo, né, dessas bacias hidrográficas e também desses recursos hídricos.